Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com o maravilhoso, nosso catedrático, professor de Direito e muito mais, né? Metafísico, psicanalista, é um ser humano maravilhoso, o Dr. Walter Treves, além de tudo, meu querido amigo, timbrado no meu coração. Seja bem-vindo ao seu programa, Walter. Tudo bem com você, querido? Tudo bem, Cris? Boa noite, obrigado mais por essa outra oportunidade de a gente estar aqui. Estamos aí prontos para mais um dia de troca de experiência com os nossos ouvintes. Boa noite a todos. Verdade. E vamos lá. Vamos lá. Bom, Walter hoje tem um tema interessantíssimo. Você quer dissertar um pouquinho sobre o tema, Walter? Claro, vamos falar um pouquinho do que se trata, né? A dualidade da consciência, né? O que nós enfrentamos nessa nossa transição planetária? Quando eu falo nós, 101% da humanidade passa pelo mesmo processo. Ou seja, não são os despertos, não são os que estão em despertar, ou ainda os não despertos, todos nós estamos nesse patamar de experimentação. Claro que os despertos, os que estão despertando, têm uma experiência um pouco diferente, aliás, bem diferente, mas a dualidade da consciência é onde reside as duas formas de agir. Né? Nós estamos entrando, vivendo numa quinta dimensão, procurando exercitar, né, essa nova vibração. Entretanto, a matriz 3D ainda nos puxa muito, né, no estado da densidade. Então, essa dualidade de consciência é algo que precisa ser muito bem percebido, até mesmo para que a gente não caia num derrotismo, num desânimo, né? Poxa, eu estava indo tão bem, eu estava assim proativo, feliz, contente, alegre, com esse despertar, entendendo, assistindo lives e tal, e de repente vem algo que traz a gente para um estágio mais denso, mais difícil. Mas isso, meus queridos e queridas, né, que nos assistem aqui, isso faz parte do processo, porque o ser humano tem em si, né, a sua persona, o ego, todos os elementos que cada um carrega no corpo físico, né, em que a gente faz essa experimentação aqui na Terra, e que, digo a vocês, que quem está aqui está numa situação de, vamos dizer assim, sorte existencial. É uma das maiores oportunidades que o universo já deu para uma civilização, esse nosso momento aqui. Mas eu quero trazer a atenção de vocês para essa dualidade, né? Que não é um perigo, não é um problema, mas é uma experimentação, uma vivência, né? E que a gente precisa tratar com bastante paciência, e paciência consigo mesmo, respeito, autorrespeito, né? A autocompaixão, né? Entender que os nossos processos aconteceu, voltou um passinho para trás, né? Doeu alguma coisa, tá nervoso, tá? Isso faz parte, né, da nossa vivência. Para, respira, né, reflete, esvazia a mente, né? Estados de meditação não são só aqueles que a gente para e fica, né? Aquele estado que todo mundo conhece, meditativo, de relaxamento. Você pode fazer uma meditação ao longo do dia no sentido assim, esvazia a mente. Se a coisa está pesada, está difícil de levar, esvazia a mente, para você voltar a uma vibração mais perto da quinta dimensão. Isso faz parte do nosso processo. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Maravilha. Bom, o Walter sempre fala, e é super correto o que ele fala, porque ele é um profundo estudioso da psicanálise, além do que ele exerce isso todos os dias, porque eu conheço muito bem o Walter, ele é muito assim, coerente e lógico dentro das questões que ele coloca. É uma coisa que você falou que é interessante, a gente tem aquela dúvida do quero, mas não quero, vou, mas não sei, né? A gente fica sempre nessa dúvida, é como se tivesse realmente, eu estou passando por uma questão assim, algo que nos prende, mas, de outro lado, tem uma força que nos quer livres também, né? É uma coisa doida, sabe? E é bastante interessante você estar falando, porque eu acho que todos nós estamos vivendo esse processo. Vou, não vou, da dúvida, né? Do caminho certo, né? Mas, Walter, Pode falar. Mas a grande cerejinha no bolo, no processo, é que nós que estamos num esforço do despertar ou em processo de despertar, nós sabemos isso e podemos trabalhar com isso. Isso é o mais interessante, né? Saber. Você sabe, então use as suas ferramentas, as melhores que você tem.
a coisa que você sempre falou, né? A gente precisa saber o quanto a gente é pequeno para a gente se tornar um dia um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais consciente, né? Saber É a verdade. pequenez realmente e admitir essa pequenez não é fácil, né? A gente sabe disso. Bom, temos muitas perguntas do Dr. Walter. É, Walter, você praticamente já respondeu a primeira pergunta, que o que representa a dualidade da consciência. Você acabou de falar agora, né? Então, vou para Isso. a próxima pergunta. A dualidade da consciência pode ser a diferença entre a consciência da terceira D e a consciência da quinta D? Exatamente isso, né? Nós entramos no ponto, né? A consciência de terceira dimensão, a DENS, né? Que faz a gente utilizar os mecanismos da personalidade, do ego, né? As vontades, às vezes as vontades que estão relacionadas até a um sentido meio corrupto, não no corrupto no sentido da desonestidade, mas a gente insistir, né? Numa espécie de uma teimosia existencial, né? De Sim, querer crer até dentro de um sistema de repetição de processos e de atitudes, e se verdade. manter denso em terceira dimensão. E a quinta dimensão, então, nessa dualidade, né, de enfrentamento que nós estamos aqui, é o processo realmente de sublimação e de encontro de si mesmo, né, porque a quinta dimensão é a consciência de você mesmo, é o que está dentro de você, né, é o seu encontro, e esse encontro te leva, te sublima, te eleva, porque é uma realização, a autorrealização completa o ser humano, né? Muitos ainda têm uma dificuldade de aceitar, não vou dizer nem acreditar, mas aceitar que esse processo de quinta dimensão, um processo que transita dentro de cada ser humano e faz parte desse nosso processo como algo natural, algo que nos pertence. Então, que a gente não precisa lutar com os elementos de terceira dimensão com tanto afinco como muitas vezes a gente faz. Eu falo a gente, nós, porque isso é um processo igual para todo mundo, com aqueles que já se desenvolvem mais e já têm um outro processo, mas também enfrentam, né, esses desafios. Então, sim, a dualidade de consciência é, sim, um encontro entre as duas matrizes, né, de quinta e de terceira dimensão. E essa é o nosso desafio agora para o imediato. Opa. E é um grande desafio, não é fácil, não. Por que, Walter, repetiram tanto ao longo do tempo, da nossa história, que o mundo é uma ilusão? O pessoal fala planeta das ilusões, o véu de Maia, por que, Walter? Pois é. O mundo, na verdade, ele é a verdade manifesta. Até sendo repetitivo, né? A gente quer ser tão preciso no que diz que fala a palavra verdade até de forma repetitiva. Mas o mundo, de fato, é a verdade manifesta. O que tornou o mundo a ser uma ilusão é a forma como nós enxergamos esse mundo, né? Então, nós criamos uma realidade o tempo todo. A ciência já provou isso, né? Voltando, e eu vou repetir isso muito, porque isso é muito significativo na compreensão da consciência, o experimento da dupla fenda, né? Que foi Sim, mostrado no documentário Quem Somos Nós, lá do Dr. Quantum, tal. Aquilo não é uma brincadeira, aquilo é um interessante. experimento, foi feito numa forma de um desenho animado, para chamar bastante a atenção das pessoas, mas isso não é uma brincadeira, isso é sério. Você interfere no processo. Os elétrons de consciência que se manifestam, eles se comportam de acordo com aquilo que você espera, com a sua expectativa, com o que você pensa. Então, o mundo se tornou uma ilusão porque nos permitimos, né, e de certa forma fomos então induzidos e uma questão mais intensiva, enganados, né, a ver o mundo de uma forma ilusória. Mas o mundo em si não é uma ilusão, ele é um fato derivado de uma verdade absoluta, né? O mundo é. Agora, nós precisamos participar desta verdade. Quanto mais nós nos aproximamos desta verdade essencial, mais nós estamos no caminho que a gente está falando aqui. Ô, Walter, o que é a maior fronteira entre a consciência de terceira D e a percepção da quinta D? Ó, essa pergunta A não é fronteira brincadeira. entre a terceira dimensão
E a Entre a percepção consciência da da terceira quinta D e a percepção da quinta. é uma coisa que nós precisamos trabalhar com bastante afinco, com bastante dedicação e atenção, que é o medo. A maior Sim. fronteira, o maior muro, né, a maior cerca viva, seja como for, o maior impeditivo, a maior divisão é o medo. E esse medo, ele reside em todas as esferas de dimensão em terceira, né, em 3D. Todas as esferas de dimensão que eu digo, não importa quem você ainda vive até certo nível, com maior ou menor intensidade, baseando-se no medo. O medo de perder, o medo de não ser aceito, o medo de não vencer, o medo de não ser suficiente. Tirar o medo da vida é quebrar essa barreira, é quebrar esse muro quase que intransponível. E digo para vocês, com todas as precisões sobre essa informação, isso se tornou, ao longo de um tempo, né, da nossa existência, com a interferência dos arcontes, algo intransponível. Intransponível. Então, por que a luz venceu? Porque nós vencemos exatamente essa barreira. Então, hoje existem condições de que, se você trabalhar esse sentido negativo do medo em você, você transcende em quinta dimensão, sim. Você participa de uma energia mais sublime. E isso é a nossa oportunidade, porque até uns tempos bem recentes, isso era impossível. Impossível. Tá? Isso foi nós que insistimos em ficar em terceira dimensão, ou nos nossos conflitos, nas nossas guerras, nos nossos problemas, nas nossas doenças. Não foi exatamente o ser humano que ficou, que era impossível transpor isso. E isso, um dia nós podemos gravar uma live falando dessa ordem de coisas, né, de seres que participaram desse processo, nos obrigando a ficar nessa barreira, né, e essa barreira foi simplesmente eliminada, né, essa barreira relacionada à manutenção do medo na humanidade. Só que existem as sombras, né? O que são as sombras, né? O que ficou no nosso perispírito ao longo de toda a nossa existência, o que nos foi ensinado, as nossas crenças, aquilo que a gente ainda tem guardado em si, mas a oportunidade existe. Então, transpor esse medo essencial da nossa existência, que tudo que a gente vai fazer, né, calculando um risco, muitas vezes não é o risco, né, frente a uma lógica ou uma razão, e sim o medo, né? O risco que eu vou correr se eu tomar tal decisão, se eu falar tal coisa e tudo mais. Então, mas vão dizer, bom, mas então como é que é? Eu vou sair me abrindo de forma descuidada? Não, não se trata disso. Agora, você agir com a consciência e com a segurança de si, por esse encontro que você está buscando dentro de si, é a diferença entre você agir com o medo e você agir com os seus elementos essenciais, que é a força que você tem dentro de si. Age-se com medo porque se projeta tudo para fora, tudo se espera de fora. Se dá certo, vem de fora, se eu for aceito, vem de fora, se eu for amado, vem de fora, e não é nada disso. Se você for aceito, vem de dentro, se você for amado, vem de dentro, e se você tiver êxito e sucesso, vem de dentro, não vem de fora. Né? Então, isso, e saibam que o mundo foi dividido para que alguns, marcados por um determinado código genético, que a gente pode falar um outro dia aqui, que não é tema da live, foram escolhidos para ter sucesso. Então, não é uma questão de destino ou karma. O sujeito não ganha dinheiro, o cara não tem sucesso, o cara não tem riqueza, porque ele fez alguma coisa numa vida passada. Isso colocaram para a gente como uma justificativa de conformismo. Na verdade, são sistemas compartimentados de interesses de dominação e que acabaram, e cada um de nós tem, muitas vezes, o suficiente por um grande esforço na vida, mas, na verdade, todos nós, em tese, né, na essência, somos ricos e deveríamos usufruir dessa mesma riqueza. Né? Mas isso é só um exemplo do que significa, né, o que você tem dentro de si para construir, vencendo esse medo, e o que a gente
né, projeta para fora, e aí a coisa fica muito densa, né? Fica em 3D, 3D no medo, e é o medo que te segura nela. Se você vencer essa barreira, você tem todas as chances de subir, né, na escala de frequência para acompanhar a quinta dimensão. Bacana. Ó, é um tema bacana para o próximo programa, hein, Walter? Ô, Walter, o que é de fato a superação da vida tridimensional? A superação da vida tridimensional, entre outros, é a superação, a princípio, pessoal do seu próprio ego. Você conseguir vencer a sua personalidade. Quando você conseguir ser maior do que si mesmo, você conseguir fazer o melhor de si mesmo com o que você tem, e não com uma ideia subjetiva, ilusória. Aí entra a ilusão que a gente estava falando da outra pergunta. Alguma coisa que você cria no seu mundo, uma ideia, e que você não é capaz porque você não tem dinheiro, você não tem força, você não tem isso, não tem aquilo, mas você tem tudo dentro de você. Sabe-se que muita gente que não tinha força física, que não tinha dinheiro, que não tinha grandes coisas materiais externas a si, realizou, né, uma imensidão de coisas na vida, né, porque tinha essa despertou a força dentro de si mesmo, né? Então, para vencer, né, essa divisão de coisas entre a terceira, né, essa dualidade de terceira e quinta dimensão, trabalhar sua personalidade, seu ego, né, se colocar os limites adequados para uma autoconvivência. Não é aquela coisa, não, eu tenho que me controlar por causa do outro. Você vai se controlar para si mesmo, né? Então você não vai estourar, você não vai usar palavras de baixo calão, você não vai falar alto, você vai se ponderar, você vai operar essa mudança que você vai sentir, mas é com você. E sendo com você, você externaliza isso. É obviamente que vai externalizar isso e o resultado vem diretamente operando uma mudança. Então, trabalhar o seu ego, trabalhar o medo, que eu já falei, né? Se distanciar do medo. Parte para ação. A coisa não... O que tá em risco aqui? Por que eu estou temendo alguma coisa? Né? Às vezes, a gente é levado a ter medos por um preconceito, uma predisposição a ter medo. Não está acontecendo nada de errado, a gente monta uma situação e começa a alimentar isso no campo mental, né? Então, aí fica dependendo de viver de sorte, né? A sorte mantém você, né, dentro daquilo que você quer, mas você está em estado de medo, e se de alguma forma isso vai te atingir. Então, essas barreiras são barreiras que têm muito a ver nesse trabalho individual de cada um para vencer, né, esse processo de mudança. É isso aí. Ô, Walter, qual o sentido em contribuir para livrar as pessoas dos efeitos da matriz 3D? É algo que nos pertence fazer? Você, eu, qualquer um que está num processo, se você quer contribuir com a mudança dos seus pares, dos seus amigos ou do mundo, faça pelo exemplo. Essa pergunta tem muito a ver com aquela situação em que a pessoa está no processo de despertar, só que ela tem um sério senso crítico das coisas, ela ataca governos, ela ataca o sistema, ataca pessoas que ainda não estão entendendo a mudança. Então, na verdade, ela não está ascendendo em nada, ela só está desperta, ela só sabe que as coisas não estão, algumas coisas não estão certas, algumas atitudes não são certas, mas ela não está ascendendo em nada. Ascender significa não só perceber o processo, mas trabalhar com ele de forma pacífica e se tornar um exemplo. Se você quer mudar as pessoas que estão com você, traga o exemplo, né? Traga o exemplo, seja o exemplo. Por que essa pessoa é desse jeito? Uma hora vão perguntar. Ser desperto no processo de ascensão é estar sozinho, não adianta. Não existe festa para isso. A festa é outra. A festa é a realização do universo, a realização consciencial, o resultado que o mundo vai receber por essas consciências,
mas não é a festa social que a gente conhece. Então, quem está em processo de despertar e perceber o processo, está sozinho, porque é um processo individual para o mundo, mas é um processo individual. E quem quer ver os seus pares mudando no processo, dê o exemplo. Não critique, não ataque sistemas governamentais que estão em desalinho com honestidade, em desalinho com... que eles estão em processo de purificação, eles também receberão as suas ordens e os seus caminhos, né, de ação. Isso, em um tempo ainda que não vai ser muito grande, né, isso vai ser purgado, isso vai ser transformado. Essa transformação também tem que vir de nós, porque um povo honesto tem um governo honesto. Agora, um povo que não entendeu honestidade ainda, né, vai ter problemas, né, com seus governantes, porque ele vai escolher alguém parecido com ele. Então, esse processo é um processo de tratar o seu eu, né, de cuidar do seu eu, construir um exemplo de vida, e não querer impor, né, a quem, por razões do seu tempo, da sua consciência, da sua aceitação, ainda está num processo de assimilação. Então, a nossa missão, o que é? Pediu ajuda, pediu explicação, se abra, se doe para isso, né? Também não se feche, eu estou em processo de despertar, então eu vou caminhar sozinho, e quem quiser que se vire. Isso é egoísmo, não se trata disso também. Então, se as pessoas, alguém da família, filho, a esposa, o marido, o tio, o sobrinho, se aproximar, abra o seu coração, forneça aquilo que você tem de melhor. Agora, não imponha isso. Não escolhe um jantar de família para querer dar discurso de quinta dimensão, que você vai passar problemas, né? Problemas de conflito, inclusive até de seriedade, né? Porque a quinta dimensão, se ela não for compreendida, se torna para a mente de terceira dimensão uma loucura, uma doideira. Eles não conseguem entender. Quem não consegue entender, enxerga desse jeito. Para você falar, né, das coisas do despertar, você precisa ter as portas abertas, consciencialmente falando, né? Então, esse é o processo, ser o exemplo. É isso, uma coisa também que você falou que é muito interessante, que eu sempre ouvi do Kron, que o problema mundial é, antes de tudo, individual. Se cada ser humano se tornar melhor, a gente muda o mundo rapidinho, né? É bem isso, né? Uma coisa que você fala que é interessante, porque as pessoas querem a mudança fora, externa, mas não quer mudar um item em si mesmo, né? Melhorar para si mesmo, né? Isso é muito sério. Ô, Walter, quais são os tais bolsões de energia densa que ainda atuam em nossa realidade presente? Bolsões de energia densa é o repetir de notícias mentirosas, de fatos que desconstroem o ser humano, alimentar um sistema de comunicação no mundo que não traz a verdade e a notícia ou a informação, e sim um repetir ideológico, uma forma pré-desenhada de entendimento de assuntos que não são verdadeiros. Isso a gente vê todos os dias no meio de comunicação. Então, está muito mais na hora das pessoas filtrarem isso, não pensarem que elas estão sendo esclarecidas, elas estão só fazendo parte de uma caixa repetitiva de ideologias de falsidade e de mentira, e que deixa só o ser humano mais denso, né, mais na terceira dimensão, né, sem aspiração nenhuma. Ninguém que assiste um sistema de comunicação que a gente tem consegue dormir em paz, jantar em paz, ou olhar para a família sossegado, né? Você tem sossego se você se desconectar disso, você não vai ficar sem informação. Existem canais de informação responsáveis, né, jornalistas responsáveis, mas isso precisa ser escolhido, né, isso precisa ser selecionado, mas você vai ter a sua informação, você vai ser bem informado, e não precisa ficar nesse acompanhamento. Isso é um dos bolsões da densidade. Outro é a questão do que restou ainda na matriz, né, de terceira dimensão, que existe 1/3 da humanidade com uma matriz própria à terceira dimensão, matriz física de DNA. Corpo físico foi feito para isso.
ela tem uma composição de DNA, para isso, 1/3 da humanidade. É muita gente, é mais ou menos um cálculo muito grosseiro aí, 2,5 bilhões de pessoas que têm uma matriz feita especialmente para 3D. Especialmente, que eu digo, não tem consciência que consiga trabalhar num corpo nessas condições tão denso, né? E 2,5 bilhões de pessoas. E essas pessoas participam desses sistemas de derrubar a moral das coisas, né? Das promiscuidades sociais, né? Dos governos de imposição que falam mentiras, que mentem descaradamente, que colocam políticos que a gente sabe que não tem, né, condição nem idoneidade, nem respeito pela humanidade, nem pelo povo que representam, né? Essa situação que a gente passa aí da saúde, que está cada dia mais, os véus estão caindo, revelando, na verdade já se revelou do início, só que está se revelando para a massa está começando a conseguir enxergar um pouco do que a gente viu em março de 2020, que foi dito, tudo isso que está acontecendo agora já foi dito em março de 2020 por nós e por outros que gravavam lives na época, já alertavam para tudo o que está acontecendo agora, só que agora algumas pessoas estão, olha, é verdade, olha, estamos sendo enganados, fomos enganados, né? Isso aqui é assim, assim, e de fato a coisa está começando a tomar um rumo um pouco diferente, né, no sentido de moralizar tudo isso, mas ainda é uma bolsão de grande densidade isso, né? Então essa imposição de poder está dentro desses bolsões, e a gente tem que ter muito cuidado com isso para não fazer parte, para não ser arrastado junto com isso. É verdade. Ô, Walter, por que o fortalecimento espiritual traz uma sensação de liberdade não experimentada quando se vive como um ser humano tridimensional? Porque é exatamente aquilo que a gente vai viver esse momento repetindo, né? Padrões vibracionais. O padrão vibracional de 3D, ele é como se fosse uma corrente, ele te amarra dentro de um processo repetitivo. A 3D repete processos até, incansavelmente, até te bloquear. Porque um processo denso de terceira dimensão, ele vem e te joga a mensagem, te joga a vibração baixa, e aí você se você está mais fortalecido ou fortalecida, né, você reage a isso, tal. Só que se você se mantém próximo a isso, ele repete o processo até que você está envolto nele. Mesmo que você não queira, você está. Por isso que eu sempre alerto as pessoas, tome cuidado com as pessoas que você anda, o ambiente que você frequenta. Ninguém é blindado, ninguém é protegido do que a gente chama de mal, de má vibração, de baixa vibração. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, onde você anda, onde você entra, não é porque você não tem aquele comportamento que você pode estar ali, né, que aquilo vai te atingir, porque o sistema 3D, né, de poluição existencial e vibracional, é isso, ele joga tipo um raio, vamos chamar assim, né, joga outro, até que você está envolta na questão, e aí você está amarrado como se fosse uma corrente. Por isso que, muitas vezes, ao longo desses anos, antes da transição planetária que a gente está vivendo a partir de 2012, com mais intensidade, era tão difícil, né? Você fazia um trabalho de meditação, você fazia orações, você fazia todo um trabalho de conexão espiritual e tinha a sensação que, né, de fato, você não vivia, né, uma sensação real de liberdade nesse sentido. E hoje você tem plena condição de fazer isso, né, porque justamente esses processos de amarração em terceira dimensão densa gradativamente estão sendo sublimados, e a gente está num outro ambiente. Mas a gente também tem que prestar atenção em relação a isso. Isso não está de graça, não. Isso também tem um trabalho nosso aqui, um trabalho de dedicação para se afastar do sistema. Walter, nós temos exatamente 2 minutos. Eu quero que você deixe sua mensagem final, né? E nós já temos N temas aí para o teu programa da semana que vem. Porque o Walter ele vai fazendo o programa, a gente já vai gatilhando outros aí, porque tem muito assunto, pessoal. Ele é uma Barça, no meu tempo era Barça, agora ele é um Google ambulante, meu querido amigo. Walter Treves. Que responsabilidade, né? Bom, Walter, é uma honra estar com você.
nesse trabalho há tantos anos, você sabe da minha admiração por você, até porque eu sou tua amiga, de fato, você está timbrado aqui no meu coração. Eu quero que você deixe a tua mensagem final e, sexta-feira, pessoal, estamos aqui com essa fera, Walter Tregutz, que é uma pessoa muito do bem, rasgando o verbo em conhecimentos aí, para que a gente se liberte juntos aí, saiba definir o nosso caminho na luz, né? Mensagem final é de gratidão à Ângela, à equipe da TV Galáctica, também deixando aos nossos ouvintes a mensagem que cuidem da dualidade consciencial, ela faz parte de um processo de transição, então não é para ficar aflito ou aflita, né? Trabalhem isso, né, dentro dos comentários que a gente fez aqui, e que o resultado vem cada vez mais forte e mais importante. Então, gratidão e até, então, a nossa próxima sexta-feira aí, mais um tema para falar com vocês. Até a próxima sexta, pessoal. O Walter está às quartas-feiras também lá no Cron TV com o programa dele. E entre lá também, entre na Galáctica. Nós estamos fazendo uma junção de trabalhos aí, porque nós vamos fazer muitos congressos juntos. Estaremos aí nesse momento de transição todos juntos aí, sempre no bem maior para todos. Gratidão, Walter. Gratidão, pessoal. Até o próximo ponto zero.